Bom, vamos lá, né? Bom dia, meus amores. Bom dia a todos. Algumas pessoas já entraram aqui na nossa reunião. Bom dia, Julita. Bom dia para quem não está aparecendo também para mim, que está aí com vergonha de ligar a câmera. Se soubesse o quanto que eu gosto de ver vocês, mas vocês ficam aí tudo escondido. Bom dia, Dinalva, Elias, Diógenes. Bom dia, Dinalva. Bom dia, professora. Bom dia, meus Bom amores. dia, bom dia. Bom dia, que bom encontrá-los mais uma vez em mais uma Bom dia. remota. Bom dia, Antônio Francisco. É um prazer estar com vocês mais uma vez e vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Olha só, eu queria deixar bem claro com vocês, se vocês tiverem dúvida em relação a alguma atividade, pode ligar para mim, pode falar comigo no WhatsApp, não tem problema não, amores. Se eu não responder na hora, eu respondo depois, tá? Só não fique com dúvida, você não pode levar dúvida. Levar não para casa, porque você já está em casa. Você não pode ficar com dúvida em casa sobre nenhum conteúdo. Porque eu venho deixando claro para vocês o seguinte, amores, as aulas remotas, elas estão sendo passadas conteúdos, e esses conteúdos não vão poder ser vistos novamente, voltar o conteúdo quando as aulas presenciais acontecerem, entendeu, amores? Que infelizmente a gente não sabe quando, não é? Então, seja responsável, faça as suas atividades, tire dúvida com o seu professor, não fique com dúvida, porque quando voltar, a gente vai continuar de onde parou. Pode ser que alguém faça uma revisão, pode ser, tá? Não estou garantindo. Então, amores, olha, eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela com vocês para que nós possamos começar aí a nossa aula de inglês da terça. Lembrando que a nossa aula é uma terça e outra quinta-feira, tá? Então, eu não posso deixar de dar esse toque para vocês, embora vocês sejam grandes e saibam o que deve ou não deve fazer, tá certo? Mas, pelo amor de Deus, fique em casa. Se vocês foram segunda na rua, ou se os pais de vocês foram, e vocês pudessem observar a quantidade de pessoas que existe na rua, vendendo mercadoria, sem máscara, como se nós estivéssemos assim, deixa eu ver, no final do ano. Vamos vender mercadoria, sem máscara, a galera veio de fora para comprar, eu já sei que ele não está doente. Não é assim, amores. Fique em casa, pelo amor de Deus. Se sair, saia com sua máscara, com seu kit de higiene pessoal. Se não tiver o álcool em gel, lave a mão. Todos os estabelecimentos têm lá, nem que seja um balde, daquele de manteiga grande, com água detergente. Então, lava a mão. Evita sair, certo? Faça a sua parte. Os casos só vêm crescendo, infelizmente. Tá certo? Para que essa doença, esse vírus, não chegue nas nossas casas, nos nossos familiares ou em nós mesmos, tá? Então, professora Adriane Mendes, disciplina inglês, segundo ano, vamos lá? E o que eu desejo para vocês, do fundo do meu coração, é um good morning cheio de coraçõezinhos, nessa fumacinha de café. Eu gosto muito de café, se você não toma café, finge que é o seu Nescau, que é o seu suco, que é a sua vitamina, mas desde que tenha aí a intenção do bom dia que eu quero dar a vocês, cheio de coração e de amor, tá certo? Good morning for everybody. E também uma coisa muito importante, meus amores, vocês estão aí trancados dentro de casa há 100 dias, né? E é muito difícil. Eu tenho um rapaz em casa também, meu filho tem 19 anos e é extremamente complicado prender ele em casa, né? Mas, se Deus quiser, um dia isso vai passar. E procure em casa fazer algo para você não ficar estressado, para você não ficar com vontade de sair correndo. Procure organizar a sua rotina também, amores. Certo? De manhã você está aí estudando, à tarde você coloca a sua série preferida em dias, ou você assiste aquele filme que não tinha tempo quando tinha escola presencial, ou você vai fazer as suas atividades para não atrasar. Certo? Não pode sair, mas inventa o que fazer em casa. Invente, para que você fique com a sua saúde mental boa. E outra coisa, bons fluidos, good vibes, boas energias. Uma pessoa negativa é muito ruim, então seja um adolescente positivo, um adolescente que passe para as pessoas boas energias, bons fluidos.
A adolescência em si ela já é um pouco complicada, mas tente fazer disso não uma nuvem negra, mas sim uma nuvem bem branquinha, cheia de positividade para você mesmo, tá certo? Então, good vibes only, meus amores, bons fluidos somente. Se quiser conversar, professora, hoje eu estou assim, ó, eu não quero conversar com meus pais. Posso conversar com você? Pode. Liga lá para minha casa, a gente vai bater um papo legal, pelo menos desabafo, tá bom? Mas acredite que isso vai passar. Meus amores, abra seu livro de inglês, por gentileza, na página 29, tá? 29 era a nossa atividade remota emergencial. Agora tem esse nome, emergencial. Eu falava atividade remota complementar. Agora é atividade emergencial complementar ou atividade remota emergencial, não sei. Atividade para casa. Bom, então, a nossa atividade, esse nome que eu falei todinho aí, que eu não sei qual é, era a leitura da página 29. Só a leitura. Então, não tinha para que você mandar para mim foto. Você vai mandar foto você lendo? Não precisa, certo? Quem leu, massa. Quem não leu também, massa do mesmo jeito. Não tem como eu provar a sua leitura. Então, amores, olha, como vocês estão no segundo ano e tem aí textos no seu livro e você se pergunta assim, ai meu Deus, eu vou fazer o Enem no final do ano e eu não sei se eu consigo colocar inglês como uma disciplina do meu Enem. Aí o conselho que eu dou a vocês é o seguinte, coloquem, porque enquanto você estiver comigo aqui na aula remota complementar, a gente vai trabalhar também técnicas de leitura e interpretação textual de textos em inglês. E a primeira grande dica que eu dou a vocês, a primeira grande dica é o seguinte, eu como professora de inglês, eu não perco meu tempo lendo um texto de um vestibular de 20 linhas, não. Eu sou sincera em dizer. Eu uso uma técnica de leitura que chama-se skimming, certo? Skimming, o que é esse skimming? Skimming você vai fazer o seguinte, você pega um texto e você vai fazer assim, ó, você vai visualizar esse texto, possivelmente atrás de informações que te dê algo sobre ele. Por exemplo, quais são essas informações? As informações do texto, meus amores, são as imagens falam muito dentro de um texto, certo? Existem interpretação textual em inglês onde só temos imagens. A fala é muito pouca, então a imagem em si, ela traz muita coisa para o nosso texto em inglês, tá? Outra coisa também que eu não posso deixar de falar para vocês, o título. É muito importante você ler o título do texto e você procurar uma palavrinha cognata. O que é uma palavra cognata, professora? É aquela palavrinha que você sabe que é e é, certo? Ela parece ter aquela tradução na língua portuguesa e ela realmente é. Como, por exemplo, history, deixa eu ver o que mais. TV, television, study, banana, chocolate. Então, essas palavras, certo? Cognatas, elas nos trazem também alguma coisa sobre o nosso texto. E que mais, meus amores? Olha só o que eu posso dizer para vocês. Como você vem de uma escola particular, a maioria de vocês, desde o Fundamental 1, vocês têm aí uma bagagem de vocabulário boa, certo? Mas é porque, infelizmente, o que acontece? Nós aprendemos as coisas nas outras séries e nós deixamos para trás. A gente não pega o livro ou a gente não recorda aquele tipo de assunto. Não é assim que acontece? Então, infelizmente, esses assuntos eles vão sendo jogados aí para o esquecimento para substituir por assuntos novos, ok? Então, muitas palavras dos textos que vêm nos livros são palavras que vocês já viram, são tempos verbais que vocês já viram. Então, como não estão em contato com essas palavras, em contato com esse tempo verbal, você infelizmente esquece. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Olha, eu tenho aí um nome bem grandão aqui, design, certo? Então, esse texto, obviamente, vai falar sobre uma profissão, certo? Vai falar sobre uma profissão. A profissão de design é o quê? Ela cria, ela redecora, ela faz o quê? Ela
pega um ambiente e ela transforma aquele ambiente em um novo ambiente, ela produz objetos, certo? Ela faz ela reproduz aquele objeto também. Então o texto vai falar mais ou menos sobre isso, certo? Olha só, diz mais ou menos o seguinte, tá? Um profissional em design, ele pode escolher diferentes segmentos, tá? As áreas mais conhecidas são o quê? A criação e o desenvolvimento gráfico, ok? E a comunicação visual, o projeto, né? Você está vendo aqui que tem uma imagem aqui em cima que mostra isso, um projeto. Ele está aí projetando o que é que ele vai fazer naquele determinado estabelecimento, tá certo? Então, o trabalho inclui o quê? Inclui a criação de logos, design de páginas, publicações, deixa eu ver o que mais. Trabalhos através de website e aplicativos. Obviamente que a internet ela está dentro desse trabalho, claro, certo? Tudo hoje de design é feito através da internet, tá bom? Deixa eu ver o que mais que tem aqui de importante para vocês entenderem. Deixa eu ver. Bom, aqui no final do nosso texto tem também um tópico importante, olha só, que nessa área as companhias elas procuram um profissional que consiga trabalhar com o quê? Com o reaproveitamento de materiais, certo? Ou seja, pensando na consciência ambiental, tá? Então, se você é um design, você procure aí trabalhar com a parte da sustentabilidade, porque aí você vai ter mais você vai se superar perante os outros profissionais, tá certo? Você vai se ficar acima dos outros profissionais. Bom, então essa página era para nós fazermos apenas a leitura, tá certo? Nós vamos agora passar para a página seguinte, vamos lá, com o início do estudo da unidade 3, Multiple Intelligences. Meus amores, observe que a imagem, ela traz aí um cérebro, uma pessoa fechada, como se estivesse pensando, um maquinário, certo? Aí essas rodas funcionando, setas, desenhos, contas, números, então traz bastante coisa para a gente. Aqui ao lado da página 31, aqui, eu tenho algumas perguntinhas, mas que não é necessário você responder na parte escrita, certo? Apenas aí a gente analisou essa imagem. Olha só, questão 1. What does the picture tell you about this unity? Bom, essa unidade vai falar o quê? Sobre as múltiplas inteligências. Aí eu pergunto para você o seguinte. Você sabe o que é múltipla inteligência? Já ouviu falar nesse termo? Então tem aqui, amores, ó, eu pesquisei para vocês tirarem, não ficarem com dúvida em relação ao título da unidade. A teoria de Howard Gardner afirma que todas as pessoas têm a mesma possibilidade de desenvolver qualquer das inteligências múltiplas, certo? Essa teoria afirma que qualquer pessoa é capaz de desenvolver qualquer uma das inteligências múltiplas. Quais são elas? Lógica, matemática, linguística, musical, espacial, intrapessoal, interpessoal ou normalista, tá certo? Questão 2. In your opinion, what is intelligence? Meus amores, o que é inteligência? Será que todo mundo é inteligente? Será que as pessoas nascem sem inteligência? Será que a inteligência é desenvolvida? Isso é um assunto para você depois dar uma pensada, tá? Então, olha só, inteligência é o conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo, ou seja, a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. A inteligência é uma das principais distinções entre o ser humano e os outros animais, ok? Esse aí é o significado da palavra inteligência. Terceira questão eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Are the people born intelligent? Todas as pessoas nascem inteligentes? E aí? Vocês acham que nós nascemos inteligentes ou nós desenvolvemos essa inteligência? Qualquer coisa, fale comigo aqui no bate-papo. O meu bate-papo está aberto aqui para ouvir as suas opiniões, se vocês quiserem, tá bom? Quarta questão também vai ficar para você pensar. Can a person improve his intelligence?
Uma pessoa pode improvisar a inteligência? Como? Se pode, como? Tá? Deixar a terceira e a quarta questão para você pensar. Não é necessário você escrever essa resposta no livro, não. É apenas uma conversa sobre aí as múltiplas inteligências. Meus amores, passando adiante, nós temos aí a página 32, Language in Contest. Abra seu livro, open your book in page 32, 32, open your book. Ok? Language in Contest. Meus amores, eu tenho a questão 1, que diz o seguinte. Take a look at the cartoon, certo? Olha aí essa historinha. Se você achar necessário, no final do seu livro, você ganhou um CD, tá? Tá aqui o CD. Possui todas as atividades que tem o fonezinho. Você pode ouvir essa historinha através do CD. Se você não quiser, você pode acessar o sistema Farias Brito, que também tem, da disciplina de inglês só tem os áudios e não tem o livro, tá bom? Mas você pode ouvir pelo sistema Farias Brito, ok? Let's go read. Vamos lá. Primeiro quadrinho. Wait, Kevin, I don't need any cards now. I still have one. Então, observe que nós temos que analisar tudo que tem aí na nossa imagem. Eu tenho uma mãe brincando com o seu filho Kevin de fazer aí casinhas com cartas de baralho, ok? Então, wait, Kevin, wait. Espere, Kevin. I don't need any cards now. Eu não preciso mais de nenhuma carta agora. I still have some. I still have some. Se ela não precisa de cartas, significa que ela tem ainda, tá? Eu ainda tenho alguma. Vamos lá. Segundo quadrinho de nossa historinha. Aí ela diz assim, ok. Ela usou as cartas que ela tinha. Aí ela diz, ok. Now you can give me some more cards. Thanks. Tá? Ele entregou e ela agradeceu. Now you can give me. Give me. Agora você pode me dar mais cartas. Thanks. Obrigada. Aí ela continua montando cuidadosamente aí. Aí ela diz o seguinte, do you like it? Você gostou? Você gosta? Do you like it? Some more cards and we'll be finished. Mais algumas cartas e nós terminaremos aí a pilha, né? A torre de cartas que ela está fazendo junto com o seu filho. Terceiro balão de fala aqui, olha só. Terminaram. Aí ela diz, oh, I have to answer the phone. Answer the phone. Answer. Responder, falar, né? Atender o telefone, no caso, é a tradução que mais condiz. Stay here. Stay here. Don't touch anything. Don't touch. Touch. Tocar. Ok? Não toque nada. I will be back in a minute. Eu voltarei em 1 minuto. Ah, gente, não era a mãe, era a babá. Sorry. Vamos lá. Aí no final diz... Chegam os pais do mercado. Sorry, eu não vi este detail, tá? Look, darling, our baby is a genius. E a babá está atendendo o telefone sentadinha no sofá. Ok. Pode ser a babá, mas pode ser também uma sister, não é? Pode ser a irmã do Kevin. Ok, amores? Tem essas duas possibilidades. Então, olha só. Os pais chegam e olham a torre que o filho fez. Aí diz... Look, darling, our baby is a genius. Ok? Segunda questão, amores. Olha só, eu gostaria que vocês respondessem. Tem um pequeno espaço entre uma pergunta e outra, ou também na frente, tá? Se você não souber responder a pergunta em inglês, você pode responder em português e depois você translate it. Você traduz, tá certo? Combinado? Tá ouvindo direitinho, Roberto? Tá? Ok, amor. Vamos continuar. Question 1. Questão 1. Why does the boy's mother think he is a genius? Por quê? Certo? The boy's mother, a mãe do menino, think, acha, pensa, he is a genius.
Por que ela pensa que ele é um gênio? Responda aí para mim, meus amores. Lembrem que você pode responder em português after you translate it. Depois você traduza, tá? Agora não, para a gente não perder tempo, certo? Agora vai no português. Ok? Vamos lá, respondendo aí esta página. Question 2, questão 2 da question 2. Are kids now more intelligent than the kids in the past? Essa é uma pergunta extremamente interessante. Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso. Are the kids now more intelligent than the kids in the past? As crianças de agora são mais inteligentes do que as crianças do passado? O que você acha sobre isso? Responda aí para mim, por favor. Lembrando que você pode colocar em português para depois você fazer a tradução, tá certo? Utilizando aí os seus recursos, Google Tradutor, dicionário de inglês, o seu conteúdo, o seu conhecimento, tá? Vamos lá, o que você acha? Vocês devem ter convívio, vocês devem ter convivência com as crianças de hoje em dia, claro. Também, se não tem nenhuma criança na sua família, tem as crianças da escola que vocês veem, né? E aí? Os seus irmãos, como é que eles são? São mais inteligentes do que os seus pais, por exemplo, quando os seus pais nasceram? Eu lembro que minha mãe disse que eu passei, deixa eu ver o quê? Passei acho que uma semana para abrir o olho. Minha mãe disse, uma semana você passou para abrir o olho, só o olho fechado. Quando eu tive meu segundo filho, ele já nasceu com o olho assim, ó, tipo olhando tudo que estava acontecendo. Eu disse, Virgem Maria, esse menino vai ser virado. Vamos lá. Because she thinks he sets up the house of cards. Ok. Very good, Alison. Só tem um negócio para acrescentar aí na sua frase. Como você utilizou he, amores, eu estou falando com o Alisson aqui no bate-papo, viu? Como você usou he, certo? O verbo set up tem que ter o acréscimo de S, como você fez com o thinks, ok? He sets up. They have more access to the internet than the kids before. Oh, thank you very much. Congratulations. Very good, João Vitor. Yes. Very, very good. Your answer is correct and complete. A internet, ela traz também esse desenvolvimento da criança hoje em dia. A verdade é essa, né, meus amores? Uma criança de 2 anos, se você tiver contato com alguém de 2 anos, certo? Um bebezinho de 2 anos, já assiste, certo? Já existem aplicativos no celular, a criança já assiste e ela vai crescendo com aí essa função do touchscreen. Ela vai mexendo no celular. Uma criança com 4 anos, ela sabe procurar alguma coisa. Se ela não digita, ela sabe que tem um microfonezinho no YouTube que ela pode falar. Eu sei porque eu tenho uma criança em casa de 7 anos e ele cresceu com a internet e eu vi o desenvolvimento que ele tinha. Ele não sabia escrever antigamente, né? Hoje ele tem 7 anos, já escreve, mas antes ele falava. Então, aí quando ele começou a ser alfabetizado, há 2 anos, 3 anos atrás, 2 anos atrás, ele começou a escrever no YouTube o que ele queria ver, mesmo do jeito dele, tudo juntinho, mas aí o YouTube corrigia e ele sabia o que é que ele queria. Então, eu acho que a internet também, João Vitor, eu concordo com você. A internet, ela traz também essa possibilidade de acelerar aí a mente das nossas crianças atualmente. Meus amores, vamos continuar. Terceira questão. Read, think and answer orally. Olha só. Aí você vai apenas dar um feedback aqui para mim no bate-papo, certo? Leia, pense e responda oralmente. I don't need any cards now. I don't need any cards now. Any cards now.
I still have some cards. I still have some cards. Question 1. Which sentence has a negative meaning? Meus amores, qual das duas afirmações, qual das duas frases tem o significado negativo? Qual dessas duas frases tem o significado negativo? Very good, João Vitor. Very good, Elias. Muito bem. Quem mais? Não vou dizer a resposta, não. Muito bem, Alisson. Very good. Ok, very good. As participações estão ótimas. Muito bem, meus amores. Parabéns. Obviamente, certo? Ótimo. Daniel, Diógenes, Roberto, Micael e os outros que eu já falei a participação. Very good. Então, a frase que tem um significado negativo é a primeira, certo? A primeira. Por quê, meus amores? Porque eu tenho aí I don't need. Don't need. Certo? I don't need. Eu não preciso de nenhuma carta agora. Tá? Vamos lá. 2. The word some express quantity. It is possible to know what the quantity is. A palavra some, certo? Expressa quantidade. Alguma. Ok? Alguma, alguns ou algumas. A possibilidade de eu saber que quantidade é essa, meus amores? E aí? A possibilidade de eu saber que quantidade é essa? Dê um feedback aqui para mim no bate-papo, por favor. Ok, Elias. Veja aí. Some. Quando eu falo some money, algum dinheiro, eu tenho condições de identificar quanto de dinheiro eu quero? Algum. Ok. E aí, Edinalva, só foi um pontinho. Não, pois a tirinha deixa claro quantas cartas eram. Isso, ótimo. Very good. Não, Antônio, muito bem. Meus amores, quando eu falo some, certo? Em português, significa algum ou alguns, alguma ou algumas. E não tem como eu identificar, não especificamente. Eu chego na minha mãe e falo assim, Mom, I need some money. Mãe, eu preciso de algum dinheiro. Certo? Aí, claro, se ela perguntar quanto, aí eu vou dizer a quantidade que eu preciso. Mas a minha primeira frase não fica claro que a quantidade específica que eu estou precisando. Ok, meus amores? Nós terminamos assim a página 32 e nós vamos agora para um conteúdo. Esse conteúdo eu queria que você prestasse bastante atenção, porque inglês é muito minucioso, inglês é muito cheio de artigos, pronomes, verbos, advérbios de frequência, advérbios atemporais. Então, nós temos muitos conteúdos que podem se confundir entre si. Prestem atenção aí, meus amores. Indefinite adjectives and pronouns, certo? Será o nosso próximo conteúdo da página 33. Então, eu peguei aí, preparei um slide para vocês entenderem o que significa. Vamos lá. As palavras some, any e no podem desempenhar a função de adjetivos ou de pronomes. Observe a confusão, hein? Certo? Indicam quantidade ou número indefinido. Indefinido. Certo? Tá aí a resposta daquela pergunta. Não tem como eu entender a quantidade que eu quero. Vamos lá. Primeiro exemplo. I need some money. Eu preciso de algum dinheiro. I need no money. Certo? Eu não preciso. Eu preciso de um pouco de dinheiro. Aí, no caso, não vai ser não. De jeito nenhum. Eu preciso de um pouco de dinheiro. Do you need any money? Você quer algum dinheiro? Você quer um pouco de dinheiro? Certo? Então, essas três palavras, elas podem, dentro de uma frase, desempenhar, como é a palavra, acho que a mais confusa para vocês, fica o no, que ele tem a função de negativar. Mas, dentro dessas frases, ele pode desempenhar também função de adjetivos ou pronomes.
ok? Vamos entender o uso de cada uma delas, preste atenção. A primeira palavra some, eu tenho aqui os significados, olha só. Algum ou alguma, alguns ou algumas, e também pode ser um pouco. A tradução pode ser flexível. É usado em frases afirmativas. Olha só, quando é que você vai usar a palavra some, certo? I want some coffee. Eu quero um pouco de café, certo? She wrote some letters. Ela escreveu algumas cartas, ok? Então, frases afirmativas, mesmo que sendo no presente ou no passado, como eu tenho aqui dois exemplos, independente do tempo verbal, se eu colocar a palavra some, certo? Eu tenho que usar em frases afirmativas. Only. Ok, amores? E ela tem as seguintes traduções: algum ou alguma, alguns ou algumas e um pouco. Certo? Vamos ver aí N. Olha só. N. Quando é que eu uso aí a palavra N? Nós usamos em algum ou alguma, nenhum ou nenhuma, e é usado em frases interrogativas e negativas, certo? Dois exemplos. Did she write any letters? Olha aqui uma interrogação, gente. Eu usei o did, que é o auxiliar do passado, certo? O verbo write, embora ele esteja escrito como write, ele está no passado por conta do auxiliar did, tá? Did she write any letters? Ela escreveu algumas cartas ou ela escreveu nenhuma carta, só que aqui nenhuma fica sem sentido. Então a gente deixa com a tradução que mais sentido fizer, tá certo? Ela escreveu algumas cartas, ok? Outro exemplo aí da palavra N. Ela vai ser usada agora numa forma negativa, olha só. She didn't, que é a mesma coisa de did not, write any letters. Então, aqui sim eu posso colocar a tradução como nenhuma. Did not, meus amores, é o auxiliar do passado negativo. Didn't ou did not, certo? Write any letters. Ela não escreveu nenhuma carta, tá certo? Aqui sim eu posso colocar nenhum, porque dá sentido. Agora aqui fica sem sentido. Se eu colocar nenhuma carta, certo? Vamos ver aqui a terceira palavra, no ou non. Nenhum ou nenhuma são usados com o verbo na forma afirmativa. Dão um sentido negativo à frase. I have no money, ou seja, eu não tenho dinheiro. I have no money. Eu não tenho nenhum dinheiro, nenhuma quantidade de dinheiro. I have none either, certo? I have none either. Eu não lembro a tradução de either, eu vou procurar. Passou despercebido pela minha mente. Either, alguém me ajude aí. Either. Passou aqui totalmente despercebido. Então, o no ou non, ele vai ter aí a tradução de nenhum ou nenhuma. Só que ele só vai poder ser usado quando estiver acompanhado, certo? Com o verbo. Na forma afirmativa também. Ok, meus amores? Por isso, esse exemplo aqui, ó. I need no money. Eu acompanhei com o verbo need. Aí eu posso usar no ou non. Gente, alguém me ajuda aqui com either, please. Sumiu da minha mente, não especificamente. Meus amores, olha, obviamente que os conteúdos em inglês, eles só vão ser realmente compreendidos quando você praticá-los. Então, se você pegou esse conteúdo em inglês hoje e você não praticar esse conteúdo, claro que ele vai ficar esquecido, tá? Na aula da quinta-feira tem bastante atividade para a gente treinar essa questão de and, deixa eu ver, de any, de some e de no ou non, ok? Either. Tá, thank you. Eu também não tenho, thank you. Nunca que eu me lembrava.
serve como também, ok. A palavra either serve como também, nunca, eu uso to, né? Então, para mim, é uma palavra que não está dentro do meu vocabulário. Então, meus amores, como eu só tenho 1 minuto de reunião, de aula, coloquem o nome correndo. Vamos lá. Bate-papo, nome correndo na próxima aula. Nós continuaremos com aí, o treino dessas palavras, tá certo? Não se preocupe que você não vai ficar com o conteúdo sem saber qual das 3 você usa, tá? Coloque o nome no bate-papo, por favor. Tenha um feriado excelente amanhã, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, com a nossa segunda aula e continuação. Hoje não tem atividade complementar, só quinta, certo? Só quinta. Coloquem o nome, por favor, no bate-papo. Coloque o nome de Anne, certo? Coloque aí, por favor. Ok, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais uma aula de inglês, ok? Beijo.